Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1, diz assim o texto sagrado: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora vamos para Gênesis, capítulo de número 16, verso de número 16. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Gênesis 17, 1, logo o próximo versículo aí. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Para poder iniciar essa nossa reflexão nessa noite, eu quero trazer algumas perguntas retóricas. E enquanto eu faço as perguntas, eu gostaria muito, justamente pelo fato de ser retórico, que você analisasse essas perguntas que eu estou fazendo. Então, pergunta de número 1. Você já acreditou em alguém que hoje você não acredita mais? Repito, não precisa responder, é retórico. Você já acreditou em alguém que hoje você não acredita mais? Segunda pergunta, você já acreditou em alguma história que hoje você não acredita mais? Terceira pergunta, você já acreditou em promessas que foram feitas que hoje você não acredita mais? E a quarta e última pergunta, e aqui eu vou complicar um pouco, você já acreditou em algumas coisas de igreja que hoje você não acredita mais? Bem, se tu não, eu sim. Inclusive, a última pergunta também. Existem muitas coisas da igreja, muitas coisas do universo da igreja que já acreditei e que hoje não acredito mais, e outras que tinham uma crença e hoje eu não acredito mais daquele jeito. Então você pode me ouvir falar agora e você pode pensar da seguinte maneira: pastor, o senhor perdeu a fé? E eu respondo essa pergunta que talvez você poderia ter lançado para mim. Eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Bem, se eu mudei algumas coisas, ou se em alguma das perguntas que fiz, você mudou alguma coisa, mudou-se o quê? A fé ou mudou-se a crença? Pois quando nós falamos de fé, será que fé é igual a crença e crença é igual a fé? Ou será que são coisas distintas? Por isso que quando eu olho para Hebreus, capítulo de número 11, e verso de número 1, que nós acabamos de ler, e eu repito este versículo, eu vejo que o escritor assim escreve de modo enfático e incisivo acerca da fé, e ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então perceba, aqui eu faço um destaque para algumas palavras, a palavra firme fundamento e a palavra convicção. Voltando então à minha pergunta original, fé é a mesma coisa que crença ou vice-versa? A resposta pautada nesse versículo é não. Fé é uma coisa e crença é outra totalmente diferente. Pois quando eu falo em fé, segundo este versículo, segundo este escritor, a fé é o firme. A fé é a convicção. Em outras palavras, a fé não fica tutibiando. A fé não fica oscilando. A fé não fica mudando. Agora, a crença, ela pode mudar.
A crença pode oscilar. Por exemplo, alguns anos atrás, mais especificamente algumas décadas atrás, ainda poderia colocar até quase chegando aí a 100 anos atrás, nós tínhamos uma crença que pairava dentro da igreja, onde a mulher não poderia usar sutiã, porque era sensual. E a mulher cristã da igreja, crente, evangélica, usando sutiã, estava se sensualizando. E isso era pecado. E isso era lascívia. Perceba que nesse ambiente sombrio, onde pairava-se essa crença, onde a mulher não poderia usar o sutiã, também nós tínhamos a fé em Jesus que salva. Então perceba, quem salva no período dos apóstolos? Jesus. Quem salva no período dessas crenças? Jesus. E quem salva hoje? Jesus. Logo, o que mudou? A fé ou a crença? Um outro exemplo que eu te dou era que assistir televisão também era pecado. Ter televisão, então, era adorar a imagem da besta. E você tendo uma televisão sendo cristão e assistindo televisão sendo cristão, você não só estava adorando a imagem da besta, a besta em si, como você também estava negando Deus automaticamente. E perceba que quando nós tínhamos essa crença, nós tínhamos também a fé em Jesus que salva. A fé que salva é a mesma para os apóstolos, é a mesma para esse período sombrio dessa crença que acabei de citar, e é a mesma nos dias de hoje. Então, o que mudou? A fé ou a crença? Por isso, fé é uma coisa e crença é outra coisa. A fé não muda, a fé não oscila, mas a crença, ela pode oscilar. O grande problema das crenças é que elas nos levam a um relacionamento impessoal com Deus. Repito. O grande problema das crenças é que ela nos leva a um relacionamento impessoal com Deus. E o que fez Abraão? Abraão preferiu ter um relacionamento pessoal com Deus do que ter um relacionamento impessoal com Deus pautado em promessa. Quantos e quantos crentes vivem pautado em promessa e não no Deus que fez a promessa? Vive ao redor da promessa, vive por meio da promessa, vive ansiando a promessa, mas o Deus mesmo da promessa não anseia. O Deus mesmo que fez a promessa, que é o autor e consumador, o que aperfeiçoa todas as coisas em nossas vidas, esse Deus que nós chamamos de Pai, esse não anseia, esse não quer. Um cristão não tem uma fé pautada em crença. A fé do cristão está pautada nas bases do Evangelho. E quais são as bases do Evangelho? Jesus encarnou e Ele é Deus. Ponto, acabou, isso não muda. Isso é base e requer fé. E isso não muda. Jesus, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Isso é base e requer fé. Isso não muda. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é base e requer fé. Jesus encarnou e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é base e isso requer fé. E isso não muda. Isso é um atributo e é uma base imutável. O Espírito Santo opera em nós a regeneração e a santificação. Isso é base. Isto não muda. Todos esses elementos são a base onde a nossa fé, ela deve estar sustentada, ela deve estar apoiada, e isso não deve mudar. Nada neste mundo pode comprar o céu, nada neste mundo pode nos purificar do pecado, nada neste mundo pode nos santificar, mas aquilo que pode nos santificar é o Espírito Santo, ponto. Isso não muda. Isto é base.
Isto requer fé. Isto é imutável. Crença não é isso. Crença vem de uma raiz chamada crer, que você e eu conhecemos muito bem. O verbo crer, o termo crer. Esse crer no antigo hebraico significa e carrega consigo o significado de duradouro. Mas nem tudo que é duradouro também é eterno. Você talvez teve um noivado, um namoro, que durou um tempo. E até um casamento, que durou um período de tempo. No entanto, não foi eterno. Isso é crença. Crença está pautado no crer, e crer traz a ideia de duradouro, mas tudo que é duradouro não é eterno. Crer, no hebraico antigo, carrega consigo a prerrogativa de um prego martelado em alguma coisa para fincar alguma coisa. Mas se você se arranha nesse prego, ou se você não vai pendurar mais nada nesse prego, o que você faz com esse prego? Você tira este prego. Então perceba que em ambos os significados do termo crer, no hebraico antigo, ele carrega a ideia de mudança. Ele carrega a ideia de variação. Por isso que o escritor de Hebreus, ele faz a distinção entre fé e crença. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a convicção das coisas que não se veem. Isso é fé. Convicção. Não muda. E por que eu falei isso aos irmãos? Eu falei isso aos irmãos porque eu tinha e tenho algumas crenças que eu já não acredito mais nelas. E uma das crenças que eu tinha em relação a Deus, que hoje eu já não acredito do jeito que eu acreditava, é acerca do silêncio de Deus. Eu já não acredito mais do jeito que eu acreditava quando eu me relaciono com o silêncio de Deus. Eu não sei o grau de intimidade que você tem com Deus. Eu não sei o quanto Deus fala com você. E dependendo da minha conversa com você, dependendo daquilo que você falar da sua intimidade com Deus, possa ser que eu sinta um pouco de inveja de você. Porque o que Deus muito mais revelou para mim, não foi um Deus que fala, mas é um Deus que está em silêncio. E nesse silêncio de Deus, eu fico ansiando pela sua presença. Eu fico ansiando pela sua voz. E quando eu acreditava e me relacionava e tinha uma crença sobre o silêncio de Deus, eu acreditava no silêncio partindo do pressuposto em que ele soa para mim um pouco meio que descaso. Então, quando Deus ficava em silêncio para mim, a crença na minha cabeça era o seguinte: Deus tem descaso comigo. Aquilo que eu sou, ou que eu estou levando para Ele como petição, como problema, ou até mesmo como uma solução, uma luz no fim do túnel, é como se Ele não se importasse por aquilo e como se Ele tivesse um certo descaso, um pouco caso, ou uma falta de interesse. Era dessa forma que eu me relacionava e que eu tinha uma crença em relação ao silêncio. O silêncio, para mim, ele tem uma faceta. E por faceta, entendemos diferentes faces. E o silêncio, para mim, ele tem uma faceta feia, ao mesmo tempo que uma faceta ou uma face de paisagem. Eu não sei se você já conversou com alguém. Talvez as mulheres podem falar isso melhor do que eu. Você sentar na mesa para conversar com teu marido e você contar o dia inteiro, 2, 3 horas, você falando de forma ininterrupta. As suas cordas vocais não gaguejam, a sua língua não trava, a sua boca não seca e você não produz saliva nesse período, mas você está ali e está falando. E como é que está o cidadão na frente? Com cara de paisagem. Ele não diz nem é mesmo. Nem isso ele fala. É como se
tanto faz como tantos fez, é um descaso pelo que você está falando, é uma falta de interesse. Então, quando eu me relacionava com o silêncio de Deus, a minha crença a priori, o que eu entendia a princípio acerca desse silêncio, era tudo isso que eu estou falando com você. E por que é tão difícil a gente se relacionar com Deus, quando Deus ele está em silêncio? Porque você e eu, quando nos relacionamos com Deus, queremos nos relacionar com Deus pautado nos nossos sentidos. Mas me parece que não é assim que funciona com Deus. Porque isso também para mim me soa muito controverso. Porque quando você e eu vamos ler a Bíblia Sagrada, você coloca os seus sentidos, o tato. Se você ler em voz alta, a audição. Você coloca a fala. Você entra no texto, se você ler de modo correto. Você entra no texto, então você colocou sentido. Quando você canta, você coloca os seus sentidos. Quando você ora, você coloca os seus sentidos. Mas me parece que para a relação de intimidade com Deus, um ato relacional, ou até mesmo para tentar entender o silêncio de Deus, os nossos sentidos não valem de nada. E eu acho que é por isso que Paulo, meu amigo, ele vai escrever em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e verso de número 7, Paulinho diz assim: porque andamos por fé. Porque andamos por fé e não andamos por vista. Poderíamos trocar o final da frase, o final do versículo, porque andamos por fé e não pelos nossos sentidos. Não é de cabelo arrepiar que nós andamos. Não é de frio na barriga que nós andamos. Não é de ouvir uma voz do além que nós andamos. Nós não andamos porque tivemos um sonho, uma visão, uma revelação. Nós não andamos pautados nestes sentidos do cheiro, da visão, do olfato, do paladar. Nós andamos por fé. É isso que Paulo está dizendo. Logo, a dificuldade de nos relacionarmos com o silêncio, e essa era a minha dificuldade, é que eu gostaria de me relacionar com o silêncio de Deus ou com Deus, pautado nos meus sentidos. E o que é o silêncio? O silêncio é a ausência do diálogo, e às vezes nós experimentamos, na nossa peregrinação de fé, nós experimentamos essa ausência do diálogo de Deus para conosco. Se tu não, pelo menos eu sim. E parabéns para tu, que tem uma intimidade maior com Deus do que eu. E louvo a Deus, porque você tem essa intimidade com Deus. Eu não. Eu não. Eu tenho momentos cruciais, excruciantes, sufocantes, asfixiantes, do silêncio de Deus. E Abraão, também chamado de pai na fé, viveu pelo menos 2 episódios de silêncio de Deus. O primeiro episódio está em Gênesis capítulo de número 15, onde Deus fala com Abraão, dos versos de número 1 até o verso de número 9. Presta atenção no que eu estou falando. Em Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 9, é Deus falando com Abraão. Mas no verso de número 10 ao verso de número 12, ou seja, apenas 3 versículos, do 10 ao 12, Deus fica em silêncio. E quando Deus fica em silêncio, algumas coisas acontecem, e aí o escritor de Gênesis começa a relatar o que foi que aconteceu com Abraão quando Deus ficou em silêncio. Abraão sentiu pavor, Abraão sentiu medo, Abraão sentiu aflição, Abraão sentiu angústia. Densas trevas começaram a se apoderar de Abraão, e um sono que Abraão não sabia de onde vinha. Está dormindo bem, está comendo bem, está se alimentando, está fazendo exercício, está até suplementando. Mas o cara está com um sono que não sabe de onde vem. Guerra espiritual. Quando Deus ficou em silêncio, coisas aconteceram que não foram bonitas.
não foram agradáveis de se viver. O segundo episódio de silêncio que Abraão vive está em Gênesis capítulo de número 16, verso de número 16, que nós lemos no começo, e Gênesis 17:1. E se você não prestou atenção nessa transação de capítulos de Gênesis 16 para Gênesis 17:1, eu vou te dizer, Deus ficou em silêncio com Abraão durante 13 anos. 13 anos, Deus fica em silêncio com Abraão. Em 13 anos, quantas dúvidas podem surgir na tua mente? Em 13 anos, quanto de amadurecimento você pode ter crescido, se desenvolvido? Em 13 anos, quanto você pode ter mudado de lugares geográficos, de emprego, ter feito curso, terminado a faculdade, uma pós, não sei. Em 13 anos, você cria uma criança, de criança vira adolescente. Foi o que aconteceu aqui com Abraão, porque em Gênesis 16, Ismael nasce. E aí Deus fica 13 anos em silêncio. Por isso que quando eu vejo muitos falando, e Deus falou comigo, eu falo, Deus, tu é tagarela. Me perdoe, mas eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que o tempo inteiro Deus fica falando do jeito que os outros falam, ou do jeito que os outros acham que Deus fala. Então, como eu me relacionei com o silêncio para quebrar a antiga crença para que eu tivesse uma saúde na minha vida espiritual. Então eu percebi que há diferenças de silêncio e há percepções diferentes do silêncio. Então eu caminhei numa nova rota. E a primeira percepção que eu entendo é do antropólogo alemão Christoph Wolff, que diz assim: a melodia da comunicação se encontra entre as falas e o silêncio. Repito a frase do antropólogo alemão: a melodia da comunicação se encontra entre falas e o silêncio. Então perceba que ele está colocando o diálogo como uma canção, e ele está dizendo que o silêncio faz parte da comunicação. É isso que ele está dizendo. Então, por mais que eu entenda que o silêncio é a ausência do diálogo, ainda dentro do diálogo, o silêncio ele é comunicativo. Então eu chego a uma conclusão que o silêncio ele é necessário entre os ritmos da fala, porque existem pausas de uma fala para outra, e isso aconteceu na vida de Abraão. No primeiro exemplo de Gênesis 15, do 1 ao 9, Deus está falando com Abraão e Deus pediu um sacrifício. Aí do 10 ao 12, Deus não fala. Por que Deus não fala do 10 ao 12? Porque do 1 ao 9 ele falou e pediu algo. Então, do 10 ao 12 é a hora de Abraão falar e de Abraão fazer, não é hora de Deus falar. Essa é a alternância do diálogo, presta atenção. Enquanto eu aqui estou falando, vocês estão em silêncio em respeito a mim. E se tivéssemos um diálogo, quando você falasse, eu estaria em silêncio em respeito a você. E por que essas pausas do diálogo, que chamamos de silêncio, é necessária? Simples, porque enquanto eu falei, na pausa você pensou sobre o que eu falei, ao mesmo tempo que gera uma expectativa para o que eu vou falar. Por isso é necessário o silêncio. E é claro que isso tem exceções, irmãos. Talvez você tenha aquele amigo, aquele parente chato, que não deixa você falar. Que quando você começa a falar, ele te interrompe. Ele não respeita o tempo da pausa, não entende o raciocínio, atropela você, fala na tua frente, passa por cima de você, ou simplesmente ele vai concluir a tua frase. Quando você está começando a chegar no final da frase, ele conclui a frase para você. Isso é uma exceção à regra. E quando isso acontece, o diálogo não ocorre.
Então entenda uma coisa, o princípio que eu aprendi, o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele está ausente. Muito pelo contrário, o fato de Deus estar em silêncio, Ele está muito presente. É que Ele falou alguma coisa, te deu uma diretriz, te apontou um caminho, agora é hora de tu fazer. Agora é hora de tu andar. Agora é hora de tu falar. O silêncio, ele é necessário para construir a fala, pois sem silêncio não há diálogo. A segunda percepção do silêncio que eu procurei ressignificar para me relacionar com Deus nesse período de silêncio é que o silêncio ele é muito presente. O silêncio acontece agora. Enquanto eu falo, vocês ouvem. E logo, se é presente, significa que tem outra pessoa comigo ali naquele ambiente. Em se tratando e levando isso para o ambiente de Deus, Deus está percorrendo toda a trajetória da tua vida junto com você. Vivendo todas as etapas da tua vida junto com você. Sentindo a tua dor ainda mais, de forma mais intensa, mais do que você. O fato dele estar em silêncio não significa que ele está ausente. Significa que é o teu momento de agir. Então é presente, ele está presente neste momento do silêncio. Eu abandonei a minha crença. A crença pejorativa, a crença ruim, o lado negativo do silêncio em relação a Deus. E hoje eu entendo que Deus não está fazendo pouco caso ou descaso. Deus tem interesse, caminha ao meu lado. Mas agora é o momento de eu agir. E nesse momento de eu agir, é o momento que Ele vai agir comigo no silêncio. Eu oro para que você possa quebrar algumas crenças que limitam a tua fé de desenvolver e que faz com que você venha praquejar, venha amaldiçoar, venha reclamar de Deus. Deus está com você, foi o que Ele disse, e isto requer fé. E isto também é uma base do Evangelho. Deus está com você e ponto final. É isso que interessa. Ele está. Ele está caminhando comigo, Ele está caminhando contigo. E se comunicando nestas pausas. Entenda que Deus falou para você ir, para você conquistar, para você chegar, se aproximar, caminhar, pelejar, erguer a cabeça. Não é hora de você ouvir Deus de novo, agora é hora de você cumprir o que Ele falou em teu coração. Caminhe, tendo a certeza que Ele está segurando em suas mãos. Que Deus os abençoe.